a instituição da Páscoa, a festa dos pães sem fermento, a primeira Páscoa, 10ª praga, morte dos primogênitos, a saída dos israelitas do Egito e instruções sobre a Páscoa. Todos esses assuntos serão tratados neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixa seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora chega de moleza, vamos trabalhar. Nesta série nós estamos estudando o Antigo Testamento livro por livro. Já estudamos o livro de Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, formado por 50 capítulos. E agora estamos estudando o segundo livro da Bíblia, Êxodo, que é formado por 40 capítulos. Neste vídeo nós vamos estudar o capítulo 12. Os 11 capítulos que já foram estudados estão todos disponíveis para você aí no playlist. Êxodo, capítulo por capítulo. E os slides que eu apresento durante as aulas, durante os vídeos, ficam todos disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos agora recapitular as 6 partes deste capítulo, capítulo número 12. Êxodo, capítulo 12, do primeiro versículo até o versículo 51. Primeira parte, do primeiro versículo até o 14, assunto a instituição da Páscoa. Segunda parte, do versículo 15 até o versículo 20, assunto a festas dos pães sem fermento. Terceira parte, do versículo 21 até o 28, a primeira Páscoa. Quarta parte, do versículo 29 até o 36, assunto 10ª praga, morte dos primogênitos. Quinta parte, do versículo 37 até o 42, assunto a saída dos israelitas do Egito. Sexta e última parte, do versículo 43 até o 51, que é o último versículo, assunto instruções sobre a Páscoa. Como eu faço em todos os vídeos, vamos verificar a informação geográfica deste capítulo. Este é o mapa que nós aprendemos a desenhar na aula passada. Se você perdeu, por favor, verifique aí no playlist o capítulo 11. Israelitas que saíram do Egito, mais ou menos 2,5 milhões de pessoas. Vamos começar lendo o primeiro e o segundo versículo. Primeira parte, do primeiro versículo até o 14, a instituição da Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Duas informações importantes neste texto. Primeiro, o Senhor disse a Moisés. E o que nós aprendemos com este texto? Que o nosso Deus é um Deus que fala conosco, é um Deus que se comunica com a humanidade. Existe um ensinamento que nós consideramos um ensinamento herético, que é o deísmo. O que ensina o deísmo? O deísmo acredita em Deus, mas ensina que Deus fez o mundo, fez o homem e abandonou a sua criação, nos abandonou. Deus não mantém contato com a humanidade. Mas não é isto que a Bíblia ensina. Por isso que nós somos teístas. E o que ensina o teísmo? Que Deus mantém sim relacionamento, Deus conversa com o homem. É o que o texto está dizendo. O Senhor disse a Moisés, existe este relacionamento até hoje. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos a Bíblia,
a palavra de Deus, Deus fala conosco. Este é o primeiro ensinamento desse texto. E o segundo é que o ano religioso da nação de Israel, do povo hebreu, começa com este evento, com a instituição da Páscoa. Vamos em frente. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Quando nós estudamos simbologia na Bíblia, a Bíblia é um livro rico em simbolismo. E dentro do simbolismo, nós aprendemos que este cordeiro representa o nosso Salvador, representa Jesus Cristo. Observe que João o Batista, quando teve o encontro com Jesus nas margens do Rio Jordão, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, o Cordeiro pascal representa Jesus. Vamos em frente. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. O cordeiro é um carneiro novinho, de mais ou menos 1 ano. Observe que se a família fosse pequena, não seria possível consumir o cordeiro, porque ele deveria ser consumido inteirinho. E o texto mostra que se a família fosse pequena, poderia se juntar com mais uma família, com o seu vizinho. Segundo o historiador Flávio Joséfo, deveria girar em torno de, no mínimo, 10 pessoas essa celebração. Outro detalhe é que se a família não tivesse o cordeiro, poderia utilizar um cabrito. Mas normalmente nós vemos nas celebrações o cordeiro. O povo israelita preferia o cordeiro, não o cabrito. Veja de novo a simbologia: o cordeiro não poderia ter defeito, deveria ser sem defeito. E Jesus, mesma coisa, nós não encontramos defeito em Jesus. Jesus tem apenas 2 diferenças de nós humanos. Jesus nasceu sem pecado, porque foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, foi tentado em tudo enquanto esteve aqui na terra, mas não pecou. Isto é muito importante. Vamos em frente. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã, o que, porém, ficar pela manhã, queimem. Como nós vimos, este seria o primeiro mês do calendário religioso da nação de Israel. E a comemoração deveria acontecer sempre no 14º dia e sempre à noite. Crepúsculo da tarde significa quando já está anoitecendo. Agora, veja que detalhe importante: eles deveriam pegar o sangue do cordeiro que foi sacrificado e passar nas ombreiras da porta e também na parte superior, aquilo que nós chamamos de batente da porta. Deveriam de passar aquele sangue no batente da porta da casa que eles estivessem dentro, para celebrar a Páscoa. A carne deveria ser assada, nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado. Isso nós vemos também o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus foi crucificado, os soldados romanos, eles quebraram os ossos das pernas dos 2 malfeitores, mas de Jesus nenhum osso foi quebrado. Olha que interessante e importante esta simbologia.
E o cordeiro deveria ser consumido com pães sem fermento e ervas amargas. Estas ervas amargas era para que eles se lembrassem a luta, a aflição, a escravidão, a opressão que eles sofreram no Egito enquanto estavam escravizados. E o pão sem fermento, no caso aí o fermento simboliza o pecado, coisas que desagradam a Deus. É isto que simboliza o fermento. Por isso que o pão deveria ser feito sem fermento. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Esta refeição deveria ser feita à noite, bem rápida. Veja que o texto diz que deveria estar com o cajado na mão, já com sandália no pé, e deveria ser feito de pé. Tudo muito rápido. E o texto diz que o Senhor passaria a noite, o seu anjo auxiliar iria matar todos os primogênitos, mas nas casas que o anjo encontrasse aquele sangue no batente da porta, o anjo não entraria naquela casa. De novo, a tipologia representa o sangue de Jesus. A salvação é pela graça, não é pelas obras. Esse detalhe é muito importante. O sangue de Jesus nos livra da segunda morte. E o que é a segunda morte? A condenação eterna, ser lançado no Guiena, no lago de fogo, e ficar lá eternamente. Eu tenho vídeo aí no canal só tratando dessa doutrina do inferno. Se você tem alguma dificuldade para entender este assunto, vale a pena conferir. Confirmando, a casa que tivesse o sangue no batente, o anjo da morte não entraria, o primogênito não seria morto. E esta Páscoa deve ser celebrada todos os anos. Ela foi dada para o povo israelita como estatuto perpétuo. Até hoje eles comemoram, celebram a Páscoa. Vamos em frente. Segunda parte, do versículo 15 até o 20, a festa dos pães sem fermento. 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia vocês terão uma santa convocação, e também no 7º dia terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque neste mesmo dia tirarei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Vocês comerão pães sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas habitações, comam somente pães sem fermento. Sobre a festa dos pães sem fermento, nós vamos ainda aprender com riqueza de detalhes mais na frente. O importante para nós agora
é entender esta primeira Páscoa. Nós já aprendemos que o cordeiro deve ser assado, nenhum osso pode ser quebrado, e eles deviam também comer ervas amargas para lembrar o tempo da escravidão e o pão sem fermento, que o fermento aí representa o pecado, a corrupção. A pessoa que se alimentasse de pão levedado, pão com fermento, seria eliminada, seria morta. Veja a seriedade desta ordenança. Como eu disse, nós vamos ver detalhes sobre estas festas mais na frente. Vamos agora para a terceira parte. Terceira parte, do versículo 21 até o 28, a primeira Páscoa. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem estes animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de hisopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E, quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Agora Moisés vai passar para os anciãos, para os líderes tribais, como deve ser celebrada a Páscoa. Tudo que nós já vimos em versículos anteriores, que eles deveriam pegar o sangue do cordeiro, passar nos umbrais, passar no batente da porta, onde a família ou até mais de uma família estariam celebrando a Páscoa. Também durante a noite não poderiam sair de dentro da casa, deveriam de passar a noite inteira ali rapidamente celebrando a Páscoa, porque à noite o anjo do Senhor, o anjo destruidor, o auxiliar de Deus, estaria realizando a última praga, que é a morte dos primogênitos. De novo dizendo que aquele rito, aquela celebração deveria de continuar de ano em ano e contada o motivo daquela celebração para os filhos, para os netos, para as próximas gerações. Como já aprendemos, essa celebração é um estatuto perpétuo. Quarta parte, do versículo 29 até o 36. Assunto: 10ª praga, morte dos primogênitos. Aconteceu que, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantem-se e saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão e adorem o Senhor, como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas e o seu gado, como vocês pediram. Vão embora e abençoem também a mim. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam: todos vamos morrer.
O povo pegou a sua massa de pão antes que levedasse e as suas amassadeiras atadas em trouxas com as suas roupas sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que eles lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Observe que a praga atingiu todos os primogênitos, independente de classe social, inclusive até o filho do faraó, aquele que seria seu sucessor, era considerado como divindade, morreu também. Os animais também sofreram, o primogênito de todos os animais, mas a nação de Israel foi protegida, lembrando que eles estão lá na terra de Gósen. Agora, dentro dessa situação terrível, o povo clamando, desesperado, o faraó ordena que eles saiam, levem tudo. Seus filhos, suas mulheres, o seu gado, os seus rebanhos, levem tudo embora. Observe que eles já haviam sofrido 9 pragas. O Egito estava devastado. Tudo isso nós já estudamos em aulas anteriores. E os egípcios deram prata, ouro, roupas, o que eles podiam. Deram tudo para os israelitas. Foi como um pagamento pelo período que eles passaram na escravidão no Egito. Vamos em frente. Quinta parte, do versículo 37 até o 42. Assunto: a saída dos israelitas do Egito. Assim, os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitos animais. E assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Vamos de novo para o nosso mapinha. Nós vamos construir neste mapa toda a trajetória do povo quando saiu do Egito, quando os israelitas saíram do Egito. Observe. Como nós vimos, 600.000 homens adultos saíram do Egito. E como nós chegamos a mais ou menos 2,5 milhões de pessoas, e tem até quem diz 3 milhões, é só pegar o número 600 e multiplicar por 4, nós chegamos a 2,4 milhões. Ou se multiplicarmos por 5, chegamos a 3 milhões. Mas nós vamos trabalhar com o número mais conservador. Mais ou menos 2,5 milhões de pessoas saíram do Egito. E como o texto diz, saíram de Ramsés para Sucote. Mais ou menos aqui ficava Ramsés, e eles foram para Sucote, próximo do mar. Mais ou menos 40 quilômetros de distância. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao final dos 430 anos, neste mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. Vamos rever a nossa cronologia, colocar o evento na linha do tempo e entender esses 430 anos registrados no texto? Estes slides também foram apresentados na aula anterior. Vamos recapitular rapidamente. Estamos usando o calendário cristão e nós aprendemos que no ano mais ou menos 2000 a.C. acontece a chamada de Abraão. Mais ou menos 1875 a.C., Jacó e família descem ao Egito. Mais ou menos em 1520 a.C., nós temos o nascimento de Moisés. Mais ou menos em 1480 a.C., Moisés foge do Egito.
Em mais ou menos 1440 a.C., Moisés retorna ao Egito. É nesta data que eles saem do Egito. Portanto, se somarmos mais 430, como nós vimos no texto, nós vamos chegar em mais ou menos 1870. Portanto, veja que é bem próxima a data que Jacó e sua família descem ao Egito. Uma diferença aí do nosso cálculo aqui de 5 anos. Por isso que nós trabalhamos com números aproximados. Vamos em frente. Sexta e última parte do versículo 43 até o 51, que é o último versículo, assunto instruções sobre a Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino. Depois poderá observar a Páscoa, e será como natural da terra. Nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel no Egito, segundo os seus exércitos. Observe que o escravo comprado poderia participar da Páscoa, desde que fosse circuncidado. O estrangeiro também. Necessariamente precisava ser circuncidado. Agora, durante a semana, você deve ler o capítulo inteirinho, 51 versículos, sempre utilizando os slides, facilita muito o aprendizado. Não tem custo esses slides, é só baixar aí no nosso site, o www.icp.com.br. E um detalhe que eu falei que sempre acrescentaria na nossa aula, no capítulo, quando tem uma informação na área de apologética. Estas informações, se você tem a nossa Bíblia apologética com os apócrifos, você pode abrir no capítulo 12 de Êxodo, que você vai encontrar o comentário que eu vou apresentar para você agora. O comentário está nos versículos 29 e 30. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito. Ceticismo. Questiona a justiça divina declarada pela teologia bíblica, uma vez que afirma que o povo egípcio era responsável pela opressão de Faraó contra Israel. Resposta apologética. A questão aqui parece ser mais sociopolítica do que religiosa. Assim, é pouco crível que se possa negociar com uma nação a não ser de forma coletiva, porque o destino de um povo está intimamente ligado à política nacional de seus governantes. É óbvio que os egípcios, como um todo, estavam felizes e satisfeitos por terem os israelitas como seus escravos em suas terras, pois não precisavam ver seus filhos submetidos a trabalhos forçados e braçais. Os egípcios, que até então haviam sofrido várias calamidades, poderiam ter se manifestado por meio de um golpe de Estado, evitando assim maiores prejuízos. Mas não, preferiram deixar a decisão final para seu líder. Possivelmente acreditavam que somente no palácio real ou nas residências da aristocracia vidas seriam ceifadas, o que evidentemente não mudaria a postura soberba de Faraó. Somente uma catástrofe nos moldes bíblicos poderia induzir a libertação do povo de Deus. E aí nós concluímos mais um capítulo, lembrando que nós já temos Apocalipse, versículo por versículo aí no playlist,
foram estudados os 404 versículos do livro de Apocalipse. Estão todos aí no playlist. Temos também Mateus, nós já estamos no capítulo 23, tem 23 capítulos disponíveis aí para você no playlist Mateus capítulo por capítulo. Tem também o livro de Gênesis, os 50 capítulos aí no playlist. E concluímos com esta aula o capítulo número 12 do segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo por capítulo. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.